Em Caná, na casa de Susana, uma descrição da aparência, atitude e voz de Jesus. Uma discussão sobre tentação e posses. Na casa de Caná, a alegria pela chegada de Jesus é um pouco menor do que no casamento milagroso. Não há jogadores, não há convidados, a casa não é enfeitada com flores e sempre vivas. Não há mesas postas para muitos convidados, nem qualquer mordomo, perto dos aparadores e dos jarros de pedra cheios de vinho. Mas o amor supera tudo, e é dado na forma e medida certas, isto é, não ao hóspede, que provavelmente é também um parente distante, mas ainda um homem, mas ao mestre convidado, cuja verdadeira natureza é conhecida e reconhecida, e de quem a palavra é venerada como algo divino. Os corações de Caná, portanto, amam com sua integridade o grande amigo, que apareceu em sua túnica de linho na entrada do jardim, no verde do jardim e no vermelho do pôr do sol, embelezando tudo com sua presença, comunicando sua paz, não apenas aos corações, aos quais ele dirige sua saudação, mas também às coisas. E realmente parece que um véu de paz solene e alegre é colocado, onde quer que ele volte seus olhos azuis. Pureza e paz fluem de seus olhos, sabedoria de seus lábios e amor de seu coração. O que estou prestes a dizer pode parecer impossível ao leitor destas páginas, e no entanto o mesmo lugar, que antes da vinda de Jesus era um lugar comum ou agitado, excluindo a possibilidade de paz, que supostamente deveria ser livre da agitação do trabalho, é enobrecido assim que ele aparece ali, e a agitação torna-se ordenada e não impede a possibilidade de pensamentos sobrenaturais misturados com trabalho manual. Não sei se fui clara. Jesus nunca fica carrancudo, nem mesmo quando está mais enojado com algo que aconteceu, mas é sempre majestosamente digno e comunica essa dignidade sobrenatural ao lugar em que se move. Jesus nunca é um sujeito alegre ou queixoso, rindo grosseiramente ou parecendo hipocondríaco, nem mesmo nos momentos de maior deleite ou de profunda depressão. Seu sorriso é inimitável. Nenhum pintor será capaz de reproduzi-lo. É como uma luz que emana de seu coração, uma luz brilhante nas horas de maior alegria, porque uma alma foi redimida ou se aproxima da perfeição. Eu diria um sorriso rosado, quando ele aprova as ações espontâneas de seus amigos ou discípulos e se alegra com sua companhia. Um sorriso angelical azul para permanecer no campo das matizes, quando se inclina sobre as crianças para ouvi-las, ensiná-las e depois abençoá-las. Um sorriso mitigado pela piedade, quando olha para as misérias da carne ou do espírito. Enfim, um sorriso divino, quando fala de seu pai ou de sua mãe, ou olha ou ouve sua Santíssima Mãe. Nunca ouvi hipocondríaco, nem mesmo nas horas de tormento amargo, na tortura da traição, na angústia de suar sangue e no espasmo de sua paixão. Se a melancolia subjugava a doce refulgência de seu sorriso, não bastava para cancelar a paz, que é como um diadema resplandecente de joias celestiais em sua testa lisa e iluminando sua pessoa divina. Eu também nunca o vi se entregar a uma alegria exagerada. Ele não se opõe a uma gargalhada calorosa, quando o caso exige, mas imediatamente retoma sua nobre serenidade. Mas quando ele ri, ele parece prodigiosamente mais jovem, a ponto de parecer um homem de 20 anos, e o mundo parece desabrochar através de seu riso adorável, caloroso, alto e melodioso. Também não posso dizer que o vi fazer as coisas apressadamente. Quer se mova ou fale, ele o faz com calma, sem no entanto ficar lento ou apático. Provavelmente porque, por ser muito alto, ele pode caminhar sem correr, para percorrer um longo caminho, e também pode alcançar coisas distantes sem ter que se levantar para fazê-lo. Até a maneira como ele se move é certamente cavalheiresca e majestosa. E a sua voz? Bem, eu ouço falar há quase 2 anos, mas às vezes perco o fio de sua fala, ao ficar tão absorto em estudar sua voz. E Jesus, com muita bondade e paciência, repete o que disse e me olha com seu sorriso de bom mestre
para garantir que nada falte em seu ditado por causa do meu deleite em desfrutar e ouvir sua voz e estudar seu tom e encanto. Mas, depois de 2 anos, não estou em posição de dizer exatamente qual é o tom. Eu definitivamente excluo o tom do baixo e também o tom leve do tenor. Mas sempre tenho dúvidas se é uma voz de tenor poderosa ou uma voz de barítono perfeita, com um alcance vocal muito amplo. Eu diria que é o último, porque sua voz às vezes toma notas semelhantes às do bronze, suave e tão profunda, especialmente quando ele fala com um pecador, para conduzi-lo de volta à graça, ou ele aponta desvios humanos para as multidões. Mas quando ele analisa ou condena coisas proibidas ou mostra a hipocrisia dos homens, as notas de bronze de sua voz tornam-se mais claras. E são tão agudos como o estrondo de um trovão quando ele impõe a verdade ou sua vontade, e vibram como uma folha de ouro batida por um martelo de cristal quando ele canta os louvores da misericórdia ou exalta a obra de Deus. Mas o timbre de sua voz é muito amoroso quando ele fala para ou sobre sua mãe. A voz de Jesus é então realmente imbuída de amor, o amor reverente de um filho e o amor de Deus que louva sua obra mais perfeita. E ele usa o mesmo tom, embora não com tanta força, ao falar com seus favoritos, para conversos e para crianças. E a sua voz não se cansa, nem mesmo em discursos muito longos, porque colore e completa os seus pensamentos e palavras, valorizando a sua força ou bondade, conforme o caso. E às vezes fico quieta, com a caneta na mão, ouvindo, e então percebo que ele foi longe demais e que é impossível alcançá-lo, e eu fico quieta. E Jesus gentilmente repete as palavras. Ele faz o mesmo quando sou interrompida para me ensinar a suportar coisas ou pessoas incômodas com paciência, e eu o faço entender como eles são incômodos quando me privam da bem-aventurança de ouvir Jesus. Agora, em Caná, ele está agradecendo a Susana pela hospitalidade concedida a Aglai. Eles ficam sozinhos sob uma pérgola carregada de uvas que já estão amadurecendo. Todos os outros estão na cozinha se refrescando. A mulher era muito boa, mestre. Ela certamente não era um fardo para nós. Ela me ajudava todas as vezes que eu lavava as roupas, quando limpávamos a casa na Páscoa, como se fosse uma criada. E posso garantir que trabalhou como uma escrava para me ajudar a terminar nossas roupas para a Páscoa. Ela era prudente e recuava toda vez que alguém ia à casa. E ela se esforçou para não ficar sozinha nem mesmo com meu marido. Ela quase não falava na presença da família e comia pouco. Ela se levantava todas as manhãs para se arrumar antes que os homens acordassem, e eu sempre encontrava o fogo aceso e a casa limpa. Mas quando estávamos sozinhas, ela me perguntava sobre ti e me implorava que lhe ensinasse os salmos de nossa religião. Ela costumava dizer, para que eu reze como o mestre ora. Ela parou de sofrer agora porque ela sofreu muito. Ela tinha medo de tudo e suspirava e chorava muito. Ela deve estar feliz agora. Sim, sobrenaturalmente feliz e livre de medo. Ela está em paz e eu te agradeço pelo bem que você fez a ela. Oh, meu Senhor, que bom! Tratei-a com amor em seu nome, porque isso é tudo que posso fazer. Ela era uma irmã pobre. Eu percebi isso. Eu a amei por gratidão ao Altíssimo que me manteve em sua graça. E você fez mais do que se tivesse pregado no Bel Nisdrach. Agora você tem outra aqui. Você a reconheceu? Quem não a reconhece aqui? Ninguém, é verdade, mas você e o distrito aqui não conhecem a segunda Maria, aquela que sempre será fiel à sua vocação, sempre. Peço que acredite. Tu dizes, tu sabes, eu acredito. Diga também, amo. Sei que é mais difícil ter pena e perdoar alguém do nosso povo que pecou do que aquele que tem a desculpa de ser pagão. Mas se nosso arrependimento em ver apostasias familiares foi maior, que nossa piedade e perdão sejam maiores. Já perdoei tudo a Israel,
conclui Jesus, sublinhando as últimas palavras. E perdoarei no que me diz respeito, porque eu acho que um discípulo deve fazer o que o mestre faz. Estás na verdade, e Deus se alegra por isso. Vamos com os outros. Está ficando escuro. Será agradável descansar na paz da noite. Não queres falar conosco, mestre? Eu ainda não sei. Eles vão para a cozinha, onde a comida e a bebida foram preparadas para o jantar. Susana avança e, corando ligeiramente, diz: As minhas irmãs vão subir comigo? Devemos pôr as mesas, porque depois devemos preparar camas para os homens. Eu poderia fazer isso sozinha, mas isso me levaria mais tempo. Eu também vou, Susana, diz a Santíssima Virgem. Não, somos suficientes, e isso ajuda-nos a conhecermos-nos. O trabalho ajuda a confraternizar. Saem juntas enquanto Jesus, depois de beber um pouco de água temperada com um xarope, não sei o que é, vai sentar-se com sua mãe. Os apóstolos e os homens da casa, na sombra fresca da pérgola, saindo dos servos, e a senhoria idosa livres para terminar de preparar a comida. As vozes das 3 mulheres discípulas que colocam as mesas podem ser ouvidas da sala de cima. Susana conta o milagre ocorrido em seu casamento e Maria de Magdala responde: Transformar a água em vinho é muito grande, mas transformar um pecador em discípula é ainda maior. Queira Deus que eu seja como aquele vinho, para que eu seja o melhor. Não tenhas dúvidas, ele muda tudo de uma maneira perfeita. Havia uma aqui, além de uma pagã, cujos sentimentos e fé ele mudou. Você duvida que o mesmo não acontecerá com você, que já é israelita? Uma? Jovem? Jovem, bela. E onde está ela agora? Pergunta Marta. Só o mestre sabe. Ah, bem, ela é aquela de quem falei com você. Lázaro estava com Jesus naquela noite e ouviu as palavras que foram ditas a respeito dela. Que cheiro doce havia naquela sala. As vestes de Lázaro ficaram imbuídas dele por vários dias. E, no entanto, Jesus disse que o coração da convertida o superou com o perfume de seu arrependimento. Eu me pergunto para onde ela foi. Acho que para algum lugar solitário. Ela era sozinha e era uma estrangeira. Eu estou aqui e sou conhecida. Ela expia na solidão, eu, vivendo no mundo, entre aqueles que me conhecem. Não invejo o destino dela, pois estou com o Mestre, mas espero poder imitá-la um dia, ficando sem nada que me distraia dele. Queres deixá-lo? Não, mas ele diz que irá embora. Minha alma irá então segui-lo. Posso desafiar o mundo com ele. Sem ele eu teria medo do mundo. Vou colocar um deserto entre mim e o mundo. E quanto a Lázaro e eu, o que devemos fazer? O que você fez em sua dor. Vocês vão se amar e me amar. E sem corar, porque então você estará sozinha, mas você saberá que estou com o Senhor, e eu te amarei no Senhor. Maria é forte e determinada nas suas decisões, comenta Pedro, que ouviu. E o Zelote responde: Ela é uma lâmina reta como seu pai. Ela tem as feições de sua mãe, mas o espírito inflexível de seu pai. E a senhora de espírito inflexível desce correndo as escadas para dizer aos companheiros que o jantar está pronto. A paisagem desaparece na serena noite sem lua. Apenas a luz fraca das estrelas mostra as massas escuras das árvores e as brancas das casas. Nada mais. Alguns pássaros noturnos voam silenciosamente ao redor da casa de Susana, em busca de moscas, passando rapidamente pelas pessoas sentadas no terraço ao redor de uma lâmpada, que lançam a luz amarelada tênue nos rostos daqueles que estão reunidos em torno de Jesus. Marta, que deve ter pavor de morcegos, grita toda vez que um grande passa por ela. Jesus, em vez disso, está ocupado com as mariposas atraídas pela lâmpada e com seu longo braço ele se esforça para mantê-las longe da chama. Ambos são animais muito estúpidos, afirma Tomé.
primeiros nos confundem com as moscas azuis. Os segundos confundem a chama com o sol e se queimam. Eles não têm nem sombra de cérebro. São animais, você espera que eles raciocinem? Pergunta os Iscariotes. Não, mas eu gostaria que eles tivessem pelo menos instinto. Não lhes é possível, estou falando de mariposas, porque elas morrem após a primeira tentativa. O instinto desperta e se desenvolve por meio de experiências dolorosas e surpreendentes, comenta Tiago de Alfeu. E quanto aos morcegos, eles deveriam ter, porque eles vivem por anos. Eles são estúpidos, isso é tudo, retruca Tomé. Não, Tomé, não mais do que homens. Muitas vezes os homens também parecem morcegos estúpidos. Voam, ou melhor, esvoaçam, como bêbados em torno de coisas que só podem causar dor. Aqui está, meu irmão abateu um com seu manto. Dê-me, diz Jesus. Tiago de Zebedeu, a cujos pés o morcego atordoado caiu e agora está desajeitadamente no chão, o pega com os 2 dedos por uma de suas asas membranosas e, segurando-o como um pano sujo, o coloca no colo de Jesus. Aqui está o animal incauto. Deixe ficar quieto e você verá que se recuperará, mas não mudará seus hábitos. Um resgate incomum, mestre. Eu o teria matado, diz os Iscariotes. Não, por quê? Também tem vida e gosta dela, responde Jesus. Acho que não, ou não sabe que tem vida ou não gosta dela. Isso o põe em perigo. Ó Judas, Judas, quão severo você seria com pecadores, com homens. Também os homens sabem que tem uma vida e outra, e não hesitam em pôr em perigo uma e outra. Temos 2 vidas? A vida do corpo e a vida da alma, você sabe disso. Ah, achei que estava se referindo à reencarnação. Algumas pessoas acreditam nisso. Não há reencarnação, mas existem 2 vidas, e ainda assim o homem põe em perigo a ambas. Se você fosse Deus, como julgaria os homens, que são dotados de razão, além do instinto? Severamente, a menos que fosse uma pessoa de mente doentia. Não levaria em consideração as circunstâncias que tornam as pessoas moralmente loucas? Não, eu não faria. Portanto, não teria misericórdia de quem conhece a Deus e conhece a lei, mas peca. Eu não teria misericórdia, porque o homem tem que ser capaz de se controlar. Ele deve ser capaz. Tem que ser, mestre. É uma desgraça imperdoável que um adulto cometa certos pecados, principalmente quando nada o obriga. Que pecados para ti? Os pecados da sensualidade primeiro. A gente se degrada irreparavelmente. Maria de Magdala abaixa a cabeça. Judas continua. E também se corrompe os outros porque uma espécie de fermento exala dos corpos das pessoas impuras e perturba até os puros e os incita a imitar os impuros. Enquanto Madalena baixa ainda mais a cabeça, Pedro diz: Ei, não seja tão severo. A primeira culpada de tal desgraça imperdoável foi Eva, e você não vai me dizer que ela foi corrompida pelo fermento impuro que exalou de uma pessoa lasciva. Em qualquer caso, gostaria que soubesse que, no que me diz respeito, não fico de forma alguma chateado, mesmo se me sentar perto de uma pessoa lasciva. É assunto dela. Sempre se infecta por estar perto. Se o corpo não existe, a alma existe, e isso é pior. Você parece um fariseu. Com licença, nesse caso a pessoa deve se trancar em uma torre de cristal e ficar lá, lacrada. Mas não acredite, Simão, que isso o ajudará. As tentações são mais terríveis na solidão, diz o Zelote. Oh, bem, eles seriam como sonhos, não faz mal, responde Pedro. Nenhum dano? Você não sabe que as tentações levam a cogitações, cogitações a transigir para satisfazer de alguma forma um instinto despertado, e então a transigência abre o caminho para o refinamento do pecado,
em que a sensualidade se junta ao pensamento? Pergunta o Iscariotes. Não sei nada de tudo isso, meu caro Judas, talvez porque nunca cogitei, como você diz, sobre certas coisas. Mas acho que nos distanciamos muito dos morcegos, e que é bom que você não seja Deus. Do contrário, você estaria sozinho no paraíso, com sua severidade. O que dizes, mestre? Eu digo que é sábio não ser tão absoluto, porque os anjos do Senhor ouvem as palavras dos homens e as gravam nos livros eternos, e pode não ser agradável um dia ouvir. Faça-se a ti de acordo com seu próprio julgamento. Digo que se Deus me enviou, significa que Ele quer perdoar todos os pecados dos quais o homem se arrepende, pois sabe o quão fraco é o homem por causa de Satanás. Judas, diga-me, concorda que Satanás se apodere de uma alma para forçá-la e coagi-la, o que pode diminuir a gravidade do pecado aos olhos de Deus? Eu não. Satanás só pode prejudicar a parte inferior. Tu blasfemas, Judas de Simão, exclamam quase juntos o Zelote e Bartolomeu. Por quê? De que maneira? Você está desmentindo Deus e o livro. Nele lemos que Lúcifer prejudicou também a parte superior, e Deus, por meio de sua palavra, já nos disse muitas vezes, responde Bartolomeu. Disse também que o homem tem livre-arbítrio, o que significa que Satanás não pode violentar a mente e os sentimentos do homem. Nem mesmo Deus faz isso. Não, Deus não, porque ele é ordem e lealdade. Mas Satanás sim, porque ele é desordem e ódio, insiste o Zelote. O ódio não é um sentimento contrário à lealdade. Você está errado. Tenho razão, porque se Deus é lealdade, por isso não deixa de cumprir a sua palavra, de deixar o homem livre nas suas ações. O demônio não pode desmentir tal palavra, pois nunca prometeu ao homem livre-arbítrio. Mas é verdade que ele é ódio, e portanto ataca Deus e o homem, atacando a liberdade intelectual do homem, além de seu corpo, reduzindo tal liberdade de pensamento à escravidão dos possuídos, pela qual o homem faz coisas que não faria se ele estivesse livre de Satanás. Afirma os Zelotes. Eu não concordo. Que tal as pessoas possuídas então? Você está negando a evidência dos fatos, grita Judas Tadeu. Os possuídos são surdos ou mudos ou loucos. Eles não são lascivos. É esse o único vício que tem em mente? Pergunta Tomé ironicamente. É o mais comum e o mais baixo. Ah, achei que fosse aquele que você conhece melhor. Diz Tomé rindo. Judas pula de pé como se quisesse reagir, mas ele se controla e desce as escadas e depois sai, andando pelos campos. Há silêncio. Depois André diz: a ideia dele não está totalmente errada. Na verdade, dir-se-ia que Satanás se apodera apenas dos sentidos, visão, audição, fala e cérebro. Mas então, mestre, como certas ações perversas podem ser explicadas? Elas não são posses? Doras, por exemplo. Doras, como tu dizes, para não ser indelicado com ninguém, e que Deus te recompense por isso. Ou Maria, como todos sabemos, e ela é a primeira a saber, depois das claras alusões caridosas de Judas. São esses que são os mais completamente possuídos por Satanás, que estende seu poder sobre os três grandes poderes do homem. São as possessões mais opressivas e sutis, das quais só podem se libertar aqueles que estão tão pouco degradados em suas almas e que ainda podem compreender o convite da luz. E Doras não era lascivo. Mas mesmo assim, ele não veio para o Redentor. E é aí que reside a diferença, ou seja, enquanto no caso de pessoas lunáticas, mudas, surdas, cegas possuídas pelo demônio, seus parentes se esforçam e fazem o necessário para trazê-los a mim. No caso daqueles cujos espíritos estão possuídos, apenas seus espíritos podem buscar a liberdade. É por isso que eles são perdoados e também libertados, porque era sua vontade começar a se opor à possessão do demônio. E agora vamos descansar. Maria, já que você sabe o que é ser apanhada, ore por aqueles que se prestam intermitentemente à ação do inimigo,
cometendo pecados e causando dor. Sim, meu mestre, eu vou, e sem mal-estar. Paz para todos, deixemos cair aqui o motivo de tanta discussão. Há escuridão com escuridão, lá fora, na noite, mas vamos dormir dentro da proteção dos anjos. E ele pousa o morcego em um banco que faz suas primeiras tentativas para fugir, e se retira com os apóstolos para o quarto do andar de cima, enquanto as mulheres com o senhorio e a senhoria descem. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like, comente e compartilhe.